Esse tema, orientação aos participantes da reunião mediúnica, talvez que nós fiquemos pensando, isso não precisa na nossa casa? Por que não precisa? Porque nós vamos aprendendo com o curso de iniciação, no segundo ano. Então, neste terceiro ano, nós já estamos em plena atividade, sabemos como nos portarmos numa reunião mediúnica. Mas o livro nosso não é só para a nossa casa, ele vai pelo Brasil afora. E por aí muitas pessoas, muitas casas espíritas, permitem que as pessoas se aproximem da reunião mediúnica sem ainda terem um preparo, um conhecimento. Então, nós vemos aí na bibliografia, que é uma comissão estadual de Pernambuco, eles fizeram essa orientação aos participantes da reunião mediúnica. E nós retocamos e aproveitamos, porque vai servir para muita casa espírita aí afora. E para nós também vai servir como um lembrete de uma porção de coisas, não é? Realmente, quem participa de uma reunião mediúnica não deve ser um simples ouvinte ou espectador. É verdade. Nós vamos estar na reunião mediúnica como se fosse assistir a reunião, o trabalho dos outros? Não, nós somos um elemento participante, nós fazemos parte do grupo, nós estamos influindo com o nosso pensamento, com as nossas emanações, nós estamos ajudando, né? Então, nós temos que ser um elemento bem esclarecido para ficar atuante no grupo, não é? E, por outro lado, se nós participamos da reunião de uma forma mais positiva, nós retiramos um resultado para nós, um proveito para nós. Aliás, tudo é assim na vida, né? É dando o que se recebe. Se nós oferecemos uma contribuição, nós recebemos resultados e vantagens dessa participação. Então, eles dão aqui algumas informações e regras. Estudo doutrinário. Já imaginaram se uma pessoa, vamos fazer uma comparação meio terra a terra, mas é para favorecer o nosso entendimento. Já imaginaram se um dos companheiros aqui vai jogar futebol e ele entra com os outros, mas ele não sabe nada das regras, nada, não entende nada e quer jogar futebol. Vai ser um elemento discordante que atrapalha, não vai gostar, não vai compreender nada, não é? Então, se nós tivermos o estudo doutrinário, nós estaremos embasados, bem esclarecidos e atuantes na reunião. E aí nós pusemos uma citação do Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento. Mas tem um segundo importante, instruí-vos. Às vezes os espíritas querem se amar, mas eles não estão instruídos e começam a discutir por pontos doutrinários. Não, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Como acha? Ou é ou não é. Vamos aprender lá com a doutrina, não é? E evitaremos muitas querelas desnecessárias, não é? Vamos nos instruir. Aí nós estaremos concordantes nos pontos de conhecimento básico da doutrina. Por isso, obras básicas vamos estudar. Imagine, há pessoas que estão no movimento, às vezes até já lideram, fazem palestras, e, entretanto, não leram as obras básicas. Eu não falei nem estudar, eu já falei só de ler, não é? Mas não leram as obras básicas. O Livro dos Espíritos. Eu conheço sim. Como é que eu conheço? De vez em quando a gente procura lá alguma pergunta. Não, assim salteado não vale. Tem que ver o todo. Os espíritos tiveram tanto trabalho para, através de médiuns, se prestarem a dar informações, esclarecimentos. Kardec teve um trabalho insano de formular as perguntas, pensar nos assuntos, consultar os espíritos através de diferentes médiuns, cotejar as respostas. Lembrem que ele fez tudo isso sem ter computador,
escrevendo à mão, com iluminação deficiente, não é? Enfim, ele fez tudo isso. E nós queremos conhecer doutrina. De vez em quando eu abro um livro lá, que será que fala sobre isso? É muito pouco. É muito pouco para a gente conhecer doutrina espírita. E se a gente conhecer, vai nos dar assim uma segurança. Porque quando às vezes uma pessoa nos pergunta alguma coisa, surge um assunto, a gente fica assim meio inseguro. O que será? Eu acho que... Fica no achismo. Não. Vamos conhecer. Ora, se a gente ler cada dia umas 4, 5 perguntas de O Livro dos Espíritos, a gente ler com interesse, nós vamos ficar com uma bagagem, fica no nosso subconsciente, aflora na hora que nós precisamos, não é? Então vamos fazer isso estudando, porque nós já fizemos o estudo básico de Espiritismo aos pontos essenciais. No segundo ano vimos sobre mediunidade, agora estamos vendo sobre reuniões mediúnicas, mas ficou muita coisa para a gente conhecer. Por isso é que a Casa Espírita faz seminários, cursos extras, não é? E nós, às vezes, não podemos frequentar tudo, mas podemos ler. Somos inteligentes, capazes de entender, vamos lá ler, não é? Obras básicas do Espiritismo, quais são, hein? Começando por ele, não é? São as obras de Kardec, é o Pentateuco kardeciano, não é? Então, o Livro dos Espíritos, e depois o Livro dos Médiuns, em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, Céu e Inferno. Olha, o Céu e Inferno acho que quase ninguém lê, né? Mas vale a pena. Ontem ainda eu estava falando sobre o livro espírita e a gente destacou, olha, o livro Céu e Inferno, ele parece enfadonho no começo. É porque Kardec teve o cuidado de lembrar todas as ideias pagãs sobre o lado de lá da vida. E a gente precisa conhecer o que pensavam. E depois do catolicismo, porque é dominante, porque tem grande influência. Então vamos aprender também o que eles falam. Só aí a gente pode então colocar o que os espíritos nos disseram sobre o lado de lá da vida. Por isso é que o livro Céu e Inferno, no começo, parece difícil, cansativo e não tem interesse para nós. Tem sim. Vamos conhecer, aí ficamos bem preparados. Porque se a gente somente diz o que os espíritos nos falaram, são ideias. Mas quando a gente coteja com as outras, a gente diz, opa, ideias muito superiores. Muito mais de acordo com a justiça divina. Que, aliás, o Céu e o Inferno estuda a justiça divina. Não é? Então vale a pena. E no final tem aqueles exemplos com o que os espíritos de diferentes estados evolutivos disseram que estão enfrentando do lado de lá. Muito bem, o Céu e o Inferno e finalmente a Gênese. Mas nós não vamos esquecer de estudar também obras póstumas. Há coisas interessantíssimas, porque os amigos de Kardec verificaram que ele deixou muitos escritos sem publicar, inéditos. E inclusive os relatos pessoais de Kardec, como ele conheceu a doutrina, quais as sugestões de espíritos, enfim, uma série de... como ele trabalhou, o que ele enfrentou de dificuldade, é muito lindo, né? Então, obras póstumas também merecem ser lidas. Temos o Pentateuco, as 5 obras básicas e ainda obras póstumas. Aí depois vem obras, vocês vão corrigir, nós colocamos aí complementares. Não é não, é subsidiárias. Qual a diferença? Complementares daria a ideia de que está completando a obra de Kardec. Não, a obra já existe. Então as obras são subsidiárias, quer dizer, elas detalham, elas trazem mais informações, mas não modificam a base, a afirmativa central. Então elas não são complementares. Estava escrito assim nesse estudo e eu acompanhei. E mais tarde eu aprendi. Então agora vocês corrijam. Subsidiárias. A própria obra, através do Chico Xavier,
ela não complementa o espiritismo. Ela oferece detalhes, porque lá fala que os espíritos se organizam no plano espiritual, que eles têm suas vestimentas, suas organizações. Agora, através de Chico Xavier, vem contando como é a organização desta colônia, como acontece lá, mas não trazem novidade no sentido básico, certo? Então nós vamos conhecer essas obras subsidiárias. Tem estrangeiros. Por que estrangeiros nós citamos logo ali? Kardec, na França, o espiritismo começa a se difundir entre grandes pensadores da Europa. Então temos aí Leon Denis. Quem já leu um livro de Leon Denis? 3 pessoas. Estão perdendo, né? Eles não sabem, não é? Leon Denis é o poeta do espiritismo. É uma vida extraordinária, um operário que adquire uma cultura, que mesmo estando cego no fim da vida, ele continuou escrevendo. Tinha uma assistência espiritual belíssima, é uma vida admirável. E escreve, quando ele fala, por exemplo, sobre a natureza, quando ele fala assim, num bosque, o que se sente da presença divina, mas ao lado dessa poesia verdadeira que ele tem o conhecimento doutrinário. Aquele livro dele, acho que chama No Invisível, é isso? No momento, nós estávamos lendo lá, antes da reunião, um grupo fica, enquanto estão dando aula, eles ficam lendo o livro de Leon Denis. Ele conhecia todas as pesquisas feitas sobre todos os fenômenos, e ele relata com os nomes, as datas, as informações, as publicações, enriquece o nosso conhecimento, não é? Então, Leon Denis é admirável. Gabriel Delany, esse é o aspecto científico da doutrina. A reencarnação dele é um livro que fala sobre reencarnação, mas também traz os fatos, os acontecimentos, as pesquisas. Ernesto Bosano, um italiano, também tem monografias admiráveis. Ele escreveu Fenômenos Espíritas no Momento da Morte. Ele fazia livros pequenos examinando um determinado assunto. Então, Bosano também é admirável. Gustave Gelei. Gustave Gelei é um grande nome. E ele escreveu uns 2, 3 livros sobre espiritismo. Formidável também, um resumo de doutrina espírita. Vale a pena ler, né? E esse Gustave Gelei é interessante porque ele narra que ele tinha uma lembrança de uma situação que ele via assim, que ele de branco, muitos de branco, pessoas que o queriam bem, e que ele estava como que numa despedida, e eles se aproximavam mais dele para se despedir, e de repente ele se sentia caindo, rolando e na escuridão, até começar a ver luz, mas luz indistinta, muito vaga. Ele narra isso. Por que ele narra essa lembrança que ele sempre teve na vida? Porque quando ele conheceu o Espiritismo, ele entendeu o que era. Porque ele falava para os pais, eu me recordo que nós morávamos numa casa perto da linha férrea. Os pais diziam, você não pode saber, você tinha só meses de idade, como é que você sabe? Ele diz, mas eu lembro. Então, ele, quando conheceu o Espiritismo, a pré-existência do Espírito, a reencarnação, ele compreendeu que era uma lembrança de quando ele encarnou na presente vida. Os amigos dele no plano espiritual se despedindo e ele ingressando na ligação com a matéria e perdendo a noção da vida espiritual, certo? Aí ele entendeu o que era aquela lembrança tão vívida que ele guardava. Então, coisas assim interessantes. William Crookes, aquele que fez aquele livrinho Fatos Espíritas, relatam as suas pesquisas, não é? Com a médium, o espírito era Kate King, e a médium era, me escapou agora, Florence, acho que era Florence Cook, né? Então, nós temos aí. Camille Flammarion, grande astrônomo francês, ele tem livros importantíssimos também. E ele foi também, nos parece, como está na Gênese, médium de algumas das comunicações.
Agora, nacionais. Houve pioneiros espíritas, Caiba Schutel, Bezerra de Menezes, Vinícius. Quem é esse tal de Vinícius? O salão lá do Allan Kardec tem o nome, Salão Vinícius. E vocês perdem joias. Vinícius tem uns 4, 5 livros na escola do mestre, em torno do mestre, tudo ele fala do mestre. E são pequenas páginas em que ele faz estudos de mensagens, de passagens evangélicas, de ditos evangélicos, e ele fala como ninguém. Ele escreve admiravelmente. Vocês às vezes querem fazer um comentário, uma palestra e não sabem onde buscar? Vinícius. Comecem a ler. Vale a pena, não é? Carlos Embaçaí, um grande estudioso, escrevia muito bem. Deolindo Amorim, foi jornalista, sociólogo. Herculano Pires, Rodolfo Caligares, esses aqui já vamos dizer são mais nossos, né? Já não são dos grandes, mas são importantes. Rodolfo Caligares, Eliseu Rigonati, Richard Simonetti. Na psicografia nós temos Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco. Mas que literatura rica! E vocês quase não conhecem. Eu vou brincar um pouquinho, mas romancinho está todo mundo conhecendo. E me perdoem, aqui como nós estamos mais internos, e os livros do Bacelli também, né? Cuidado! Inácio Ferreira foi um médico de Uberaba, grande devotado, era uma personalidade mesmo, parece que ele tinha o hábito de fumar, e era uma pessoa assim, franca, sincera, mas ele não falava mal de ninguém. Esse Inácio Ferreira que está nos livros do Bacelli, só fala mal dos espíritas, e fala mal dos espíritas, e fala mal dos espíritas. Inácio Ferreira não faria isso. Mesmo que em vida ele pudesse ter alguma queixa, que não é o caso, espiritualmente ele já não devia estar esclarecido para não falar mal dos outros? E se aproveitar a oportunidade de escrever, só escrever coisas edificantes? Que espírito é esse que está tomando o nome do Inácio Ferreira? Cuidado, né? Obras desaconselháveis são aquelas que o iniciante não deve ler sem uma orientação. Por quê? Contém inverdades, fantasias, exageros. Então, primeiro conhecer o livro dos Espíritos, o livro do Médiuns, o Evangelho, pelo menos. Esses 3, para estar embasado, para ler outras obras, não é? O apóstolo Paulo, numa carta, ele diz assim: julgai todas as coisas, retende o bem. Nós temos que analisar, mas nós vamos guardar só o que for bom. Nós às vezes podemos conhecer obras com problemas, por que não? Precisamos conhecer, não há mal, mas não vamos guardar, não vamos reter aquilo que não serve, não é? Bom, uma vez que vimos o estudo doutrinário, o que é que quem vai participar de reuniões mediúnicas precisa saber? Que a sua conduta moral é importante. Não é só o intelecto, é o comportamento, é o sentimento. É isso que vai muitas vezes formar o meio. A gente não falou meio ambiente? Não é meio ambiente material, é meio ambiente mental, fluídico. É esse que influi na reunião. E nós estamos fazendo isso, conforme a nossa conduta moral. É o nosso modo de pensar, de sentir. E é o tipo de espíritos que a gente atrai. E nós queremos uma reunião sublime, mas nós não oferecemos base para isso, não é? Então nós temos que procurar melhorar a nossa conduta. Mas olhe lá, não é para ficarmos nos culpando. Ah, nós somos pecadores, ah, eu não sirvo para nada, ah, porque eu não faço as coisas direito. Isso não constrói. Não é para termos complexo de culpa. Nós temos que pensar na conduta moral para dizer, como é que eu sou? Ah, isso eu quero melhorar. Aquilo não gosto. Ou isso é bom, vou cultivar. Então nós estamos nos cuidando.
Como a gente cuida uma plantinha, uma lavoura, nós estamos cuidando do nosso eu, não é? Essa conduta moral. Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita? Como? Por quê? Porque ele se esforça para dominar suas más inclinações. Ele está em transformação para melhor. Então, por exemplo, às vezes na família, a família não é espírita. E nós começamos a nos interessar. E a família nos conhece perfeitamente. Tá? Não basta a gente dizer eu sou espírita, nem precisa. Mas conforme a nossa conduta, aí o pessoal diz assim, o que está acontecendo? Você está diferente? O nosso modo de tratar, o nosso modo de argumentar, como é que nós nos comportamos nos deveres familiares. O pessoal começa a ver a modificação, não é? Quando a gente encontra pessoas aí fora e se comenta qualquer assunto, nós começamos a conversar. E na conversa, de repente a pessoa olha para nós, você é espírita? O que foi? Como é que ele reconheceu? Pela ordem de pensamentos, não violência, compreensão. Isso não, porque o povo normalmente não vai pensar assim. É mata e esfola. Como? É assim mesmo. Agora o espírita está policiando. Ainda que ele no fundo sinta aquele assomo, ele diz assim, não, isso não é bom. Então vamos pensar assim, vamos falar melhor. É um esforço que ele faz. E a pessoa reconhece. É curioso na nossa sociedade. Porque é difícil as pessoas, quando a gente conversa de algum assunto, é difícil a pessoa perguntar, você é evangélico? Mas se você é espírita, eles perguntam. Sem querer, aquilo transpira no que você pensa, no que você sente, no que você fala. E as pessoas identificam, não é? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Muito bem, estudo moral. Agora vamos ver o comportamento no dia da reunião. Será que a gente faz isso? Está no livro, não é? Está no livro. Será que a gente faz? Desde o levantar, tenha em mente o trabalho espiritual de que irá participar mais tarde. Quando se levantaram hoje, vocês pensaram isso? É difícil, né? A gente já levanta pensando nos problemas, isso, aquilo, outro. Mas convém a gente lembrar. Eu não sou de longas orações. Mas quando eu acordo assim, ultimamente eu me sinto falando desta maneira. Meu Deus, ajuda-me no dia de hoje as tarefas a executar. Pronto. Pensei, nem falei, a gente pensa. Mas a gente já estabelece uma intenção do que se vai fazer no campo doutrinário. Então, o que ele diz? Para ter em mente o trabalho, a importância dele para seu equilíbrio e progresso espiritual. Certamente. Ouvir a uma reunião regularmente, participar dela, acompanhar os estudos, claro que é importante para o nosso equilíbrio e progresso espiritual. E a gente não vai, às vezes, nem perceber. Nós estamos fazendo isso regularmente. É uma reunião a que a gente comparece, porém, vai repercutir numa transformação interior nossa. Os que convivem conosco vão perceber. É como a criança que está crescendo e não sabe. Mas os outros dizem, como você cresceu? Certo? Nós estamos com esta frequência regular, interessante, participante, nós vamos crescendo por dentro, não é? Se houver algum tema doutrinário marcado para a reunião, estude-o previamente. Alguém fez isso? Olha lá, alguém fez. Poucos. A vantagem, por que precisa ler se depois lá todo mundo vai explicar? Quando você lê, você às vezes não concorda com algo ou fica em dúvida com algo. Você fica com a mente preparada para ouvir a explicação. E se a explicação não vier, aí você pergunta. Mas se você nunca pensou no assunto, você fica aqui passivo,
recebe a comida que te derem. Você come aquilo que for falado, mas você não trabalhou, certo? Então, se possível, dá uma lidinha. Se não for no próprio dia, lê na véspera, não é? Para participar com proveito dos comentários e esclarecimentos. Nesse dia da reunião, redobre a vigilância espiritual. Por quê? A gente não deve fazer isso todo dia? Todo dia estar prestando atenção, porque é do nosso interesse, é a nossa integridade espiritual, é a nossa defesa. Nós temos que estar, como é que diz Jesus? Vigiai e orai para não cair, diz. Quando em tentação, eu sempre falo isso, eu ponho esse quando. Porque a tentação, ela vem mesmo, ela faz parte do mundo, são as sugestões. E nós estaremos sempre expostos a tentações. A prece nossa é para a gente não cair, não ceder diante das sugestões do mal. Então eu ponho um quando. Não nos deixeis cair quando em tentação. Para mim funciona, eu entendo assim. Redobre a vigilância espiritual. Sempre a gente está mais ou menos vigilante, mas nesse dia mais do que nunca. Porque você vai levar a sua mente para o trabalho e vai influir no trabalho. Então, nesse dia, cuidado. É uma oportunidade linda que você vai ter espiritual. E se você se desequilibrar, você não chega em condições. Atrapalha. É como se alguém roubasse a sua oportunidade de crescimento espiritual. Então, vigilância. Como vigilância? Evite leituras, filmes ou programas de televisão de teor negativo. Ai, meu Deus, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil com os jornais, com a televisão, não é? Com o rádio. Fúteis, imorais, violentos. Procure tudo que favoreça a elevação da mente. Vamos lá nos documentários, não é? Vamos em programas melhores. Se não, isso tudo fica na mente. Inclusive para o médium, não é? A pessoa assiste a Hora do Espanto. O Freddy Krueger, lá, não é assim esse o nome? Assiste aquelas coisas todas, fica na mente. Quando ela vai à reunião, aí diminui a atividade, todo mundo quietinho, ela entra lá para o mundo dela, o que é que ela encontra? É aquilo que vem. Né? Começa aí a sugestão anímica, porque é o que está cheia a mente. Né? Então, evite também desequilíbrios ou desarmonia no lar ou ambiente de trabalho. Também é difícil. Porque é o ambiente onde convivemos mais, tem os problemas, os interesses, tudo bem. Mas nesse dia, exercite a humildade e a paciência. Sempre a gente devia fazer isso, mas pelo menos no dia de tarefa. Vigilância, porque os adversários espirituais, se querem nos roubar essa oportunidade, é nos perturbando. E eles encontram muito campo no lar, no trabalho. Então calma. Justamente nesse dia você vai querer debater com o chefe sobre o seu salário? Não, nesse dia não. Certo? Justamente nesse dia você vai pôr os pingos nos is das atitudes do seu pessoal de família? Não, nesse dia não. Certo? Então nós vamos ter humildade e paciência. Fumo, álcool ou qualquer outro vício, a gente já sabe que não convém, não é? Que companhias nós vamos atrair? Além de nos prejudicarmos, que companhias espirituais atraímos? Tem lá os vampiros espirituais, né? O espírito ainda está apegado ao gosto de sensações e ele não tem mais corpo para usufruir. Ele vai procurar quem gosta para ele sentir através da pessoa, unir-se com a pessoa. Então a gente se defende, estas coisas não são boas, que tipo de espírito atrai? Não quero. A gente se defende, não se deixa entregar. Eu gosto. Será que é só você que gosta ou já estão, te influindo? Por que você vê só um anúncio lá de um cigarro ou de uma bebida e você já levanta para beber, para fumar? Alguma coisa não está bem. Só porque você viu lá na tela? Então você já está sendo às vezes sugestionado, né?
Evite excessos de qualquer tipo, claro. Nós temos que chegar aqui em razoáveis condições. Alimente-se frugalmente, porque quando a gente come demais, vem a digestão, né? E prejudica o nosso rendimento. Procure ser fraterno com todas as pessoas e sentir-se intimamente sereno, bem disposto para a tarefa espiritual. Excelente aconselhamento, não é? E ore. É engraçado, os orientais, eles cultivam bastante, né? A oração, o pensamento, aqueles longos exercícios. Nós não temos muito esse hábito, não é? Mas esse orar, nós aprendemos no Livro dos Espíritos, a elevar o pensamento a Deus, ao alto. E a gente não pode fazer isso. Não precisa ser longo. Mas a gente sempre lembra. Por exemplo, saímos e está um céu azul, uma manhã linda, e nós estamos contentes, usufruindo. Mas a gente não lembra de dizer, louvado seja Deus, que manhã linda. É uma oração. É uma oração de louvor. Não é? E isto estabelece sintonia nossa com faixas espirituais. E nós não podemos orar? Podemos, não é? Nós podemos orar por nós mesmos. Senhor, ampara-me. Tivemos um pensamento errado. Senhor, este pensamento não serve. Limpa a minha mente. Quantas orações a gente pode fazer rapidinho no decorrer da nossa vida, não é? Então nós vamos rogar auxílio para nós, para os companheiros de grupo, na superação de tentações, problemas de toda sorte, né? Que os maus espíritos possam querer provocar. É porque a gente ora por nós, mas ora pelo grupo também. Vocês já imaginaram, se nós todos começarmos a pensar assim, como nós vamos estender uma rede mútua de proteção? Às vezes um de nós está com alguma dificuldade, algum problema, mas a memória, o pensamento dos outros ajuda, vem e socorre. Às vezes a gente pensa que veio um espírito para ajudar aquela pessoa. Às vezes foram as nossas ondas mentais, o nosso carinho, a nossa lembrança, né? E aí estamos então na reunião, no local. E a gente chega assim esbaforido, né? Chegou na hora ou um minuto depois, esbaforido. Ainda bem que veio. Ainda bem que veio. Mas se você tivesse chegado um pouquinho mais cedo, você se acomodaria, não causaria aquela perturbação, não é? Não atrasaria o começo da reunião que não pode, não deve. Você começaria a ficar bem disposto. Um atleta faz a preparação, faz o alongamento, faz o exercício para depois começar a tarefa. A gente chega aqui e quer começar a tarefa espiritual sem preparo. Aí não rende o suficiente. Muito bom. Aqui não vamos tratar, nessa hora da reunião, de assuntos que não se relacionem com os elevados objetivos da reunião. Mas hoje, sabe o que é? A minha empregada se demitiu, eu estou sem empregada agora. A minha vida já está tão difícil, trabalho fora, e a empregada que tinha agora, eu estou preocupada com isso. Larga para lá, depois você pensa. Agora não. Olha, que bom que eu encontrei você, porque eu tenho uma coisa, eu sei que você vai poder me ajudar, tem um negócio aí. Não, não é hora. Não é hora. Porque são as ondas mentais, os interesses. Quando começar a reunião, o que é que nós vamos querer? Uma reunião sublimada, sentimentos belos, oportunidade de servir, o médium sentir-se assim bem tranquilo e poder distinguir bem quando o espírito vem. Mas se nós estávamos cheios de interesses, palavrório, como é que nós vamos ter esse clima? Então, disciplina. É uma disciplina sobre nós mesmos. Não, agora não. Quem sabe na saída, depois eu te telefono, certo? Quando nós estamos falando da pessoa chegar à reunião e se preparar bem, algumas pessoas nos dizem, eu não vim a semana passada porque eu não estava bem. Se eu viesse, eu ia atrapalhar a reunião. Não.
mas dizem que a gente influi na reunião. É realmente, realmente. Mas não é por causa disso que a gente vai faltar. O dia que a gente, infelizmente, não consegue chegar bem, a gente procura chegar um pouquinho mais cedo, a gente se acalma, pede a misericórdia divina, e eles vêm socorrendo. Eles vêm. Porque embora a gente tenha problemas, nós também somos capazes de fornecer alguma coisa de bom e servir. Às vezes o médium diz, não vim porque eu estava péssimo. Eu me sentia muito mal. Às vezes era um espírito que os amigos espirituais ligaram a ele para trazer a reunião. Por isso ele estava se sentindo tão mal. Mas ele não veio à reunião. Então o espírito não foi socorrido. E ele continuou se sentindo mal. Se ele viesse, tudo se resolveria, não é? Então, de alguma maneira, a gente vem. Só se for alguma coisa muito grave que impeça mesmo. Normalmente a gente vem. Parece que nesse dia eu não estou me sentindo bem. Para que eu vou lá? Tem outra coisa. Não, a gente vem. Porque nós estamos sendo testados através dos tempos. E a gente não sabe? Sabe. O que vai fazer a diferença entre nós para os amigos espirituais? Vai ser a perseverança, a compreensão, vai ser o desejo de participar, o esforço por participar. Os amigos espirituais estão vendo, estão anotando. Por quê? Porque eles precisam investir em nós. Investir tempo, investir de trazer recursos, de colocar tarefas ao nosso cargo. Mas como é que eles vão saber quem realmente quer? É a pessoa. É a pessoa dia a dia, em cada reunião. Para os amigos espirituais é a resposta. E é por isso que a gente não entende por que aquela pessoa, por que aquele outro, por que é. Por quê? Pelo comportamento que os amigos espirituais estão observando. Teve um problema na família, difícil, mas a pessoa veio. Às vezes chorando, mas veio. Não é? Houve um problema qualquer e a pessoa está debilitada, mas veio. Então, essa disposição conta para o plano espiritual, porque aí eles podem colocar tarefas numa pessoa que é assim, que não fraqueja por qualquer situação que aconteça, que tem senso de cumprimento do dever, não é? Então a gente vem e se recupera. Chega mais cedo, pensa, a misericórdia divina está sobre nós. Durante a reunião, vocês estão bem, porque vocês estão sentados comodamente, mas uma atitude que se alguém entrar aqui, vê pessoas sentadas normalmente. Quando o pessoal dizia que é para relaxar, relaxe, sabe o que o pessoal entendia? Que era para se espichar na cadeira. Relaxe. Não, relaxar assim o pensamento, acalma, não é? Tranquiliza, não fica tenso, não é? É nesse sentido. Mas a atitude do corpo, normal, educada, certo? A circulação sanguínea, às vezes a pessoa fica assim, está orando, tá? Mas daí a pouco, está com um formigamento, qualquer coisa na perna, não é? Então é isso que a gente... Nossa, mas nós estamos aprendendo sobre reunião mediúnica e ficar falando essas coisas, porque isso influi no rendimento. E as pessoas não sabem, não é? Senta para a parte mediúnica de perna cruzada. Tem mal? Vai causar algum impedimento de circulação espiritual? Não é isso. Mas de repente você fica envolvida espiritualmente e você perde o controle, né? Lá vai no chão, plaf, não é? Ou começa a vir o formigamento, aí você desperta. Você estava entrando em comunicação, você desperta. São essas coisas assim. Então, tudo isso que a gente sabe, despreocupar das coisas materiais, para favorecer a concentração, e quem sabe a expansão perispiritual. Porque o médium, justamente ele tem a facilidade pelo seu organismo de se expandir perispiritualmente. E quando ele se expande é que ele começa a tomar maior contato com o plano espiritual. Por isso ele vê os espíritos, ele sente aproximação, não é? Então,
se ele estiver preparado, ele favorece que ele possa se expandir perispiritualmente, mas sempre mantendo as boas maneiras. Corrente fluídica. O pessoal pensa que a corrente fluídica depende da posição dos membros do corpo. Não, não. É uma coisa assim de emanação nossa, perispiritual, e direção pelo pensamento. Então não depende do corpo, não. O corpo a gente pensou em acomodar fisicamente. São cautelas em relação à parte nossa material, não é? Mas espiritualmente, não é obrigatório deixar braços e pernas descruzados. A gente já viu que é apenas para a segurança nossa. Espalmar as mãos sobre as mesas. Vocês veem às vezes nos filmes, não é? Quando eles querem retratar uma reunião mediúnica, eles põem as pessoas com as mãos espalmadas sobre a mesa, né? Isso era uma atitude antigamente, porque o pessoal não entendia e achava que podia estar fazendo truques se as mãos estivessem sobre a mesa. Está dando estalos, está fazendo não sei o quê. Então o pessoal punha as mãos sobre a mesa, quer dizer, não somos nós. Se alguém está batendo aí, não somos nós, certo? Mas atualmente não precisamos disso, não. Entretanto, às vezes a gente diz ao médium, coloque as mãos sobre a mesa, porque o médium não está. E o que pode acontecer? Se ele ficar envolvido, às vezes não tem muito equilíbrio, ele cai sobre a mesa. Então, se estiver com as mãos apoiadas na mesa, favorece, não é? Dar as mãos uns aos outros. A gente vê também isso nos filmes, o pessoal de mão dada, não é? Uma ocasião nós fomos, a Dirce e eu, a Jacareí, e quando chegamos lá, estávamos conversando com os confrades, ainda era de tarde, a palestra era à noite, e chegou um caso de emergência, trazendo uma senhora que há dias estava envolvida por um espírito e não volvia a si, né? Veio com o marido, o taxista que trouxe, e aí o pessoal foi atender de emergência. Então nós estávamos ali, aí eles pediram também o nosso concurso. E aí nós formamos primeiro um grupinho, nos demos as mãos, não é? Fizemos a oração e depois começamos o atendimento. Foi uma coisa assim simpática para nos sentirmos unidos, nós não costumávamos trabalhar juntos, então foi uma coisa assim, mais de preparação psicológica entre nós. Mas não fazemos isso normalmente na casa espírita, não há necessidade. Nós já estamos unidos no ideal, no pensamento, no sentimento, não é? Aí Kardec, então, nos esclarece. A cadeia de mãos, dar as mãos, é um meio material que não estabelece a união entre nós, se ela não existe no pensamento. Todo mundo de mão dada, mas cada um pensando numa coisa diferente. O que adiantou? Não é? O que é mais útil do que isso é unir-se em um pensamento comum, apelando cada um de seu lado aos bons espíritos. Então, sem dar as mãos, mas todos nós estamos pensando e rogando o amparo espiritual. Aí estamos unidos. Estamos unidos espiritualmente, não é? Todas estas informações que nós estamos vendo, se a gente for orientar um grupo para participação e começarmos a falar aqui, porque é um estudo, vocês vão aprender uma porção de coisas, mas se nós ficarmos falando tudo isso para o povo, um povo que ainda não está preparado, o que vai acontecer com eles? Vão ficar inibidos, preocupados. E aí não sai bem a reunião. Então, tudo isso que nós estamos falando, para a gente ir observando, mas não é para a pessoa ficar na hora da reunião toda cheia de cuidados. Acho que eu não fiz isso, acho que eu não fiz aquilo. Aí inibe, aí atrapalha. Não durma. Isso é importante. Às vezes há pessoas que na reunião mediúnica, elas dormem. Aí elas vão dizer que elas se desdobraram, que um espírito levou elas para não sei onde. O trabalho é aqui, não é longe, não é? Agora, se desdobrou verdadeiramente, onde foi? Havia alguém lá para socorrer? Conseguiu trazer ao nosso ambiente? Foi atendido? Tudo bem, aí é um serviço. Mas essa história de viajar enquanto está acontecendo a reunião, não é? É falta de disciplina. Por que a pessoa dorme?
porque ela se excedeu no dia, não procurou lembrar que era o dia da reunião. A dona de casa, por exemplo, naquele dia inventou de fazer a faxina. Fez a faxina na casa inteira, chegou contente porque minha casa está limpinha. Só que quando já diminuiu aqui, dormiu de cansada, não é? Então, vamos tomar cuidado. Tá? Ou porque você ainda não entendeu o que se passa numa reunião mediúnica. Você veio, nem sabe por quê. É o grupo religioso, a gente precisa ter religião, eu fui lá porque tenho amigos, estou junto, muito bem. Mas chegou aqui, que coisa enfadonha, isso não me interessa não. Vocês não vão falar sobre sono e sonhos? Isso me interessaria. Não vão falar sobre, a pessoa não tem interesse. E é isso que faz com que ela durma. Como a gente dorme diante da televisão quando o programa não interessa. A gente se alheia. Então é falta de disciplina, falta de motivação. E se de repente um espírito adversário não conseguiu impedir você de vir, você veio. Ele diz, mas eu estou aqui ainda, hein? Eu estou observando. Qual é a minha possibilidade? E aí de repente, você está cansado, hein? Nossa, como você está cansado. Você vai cochilar. Ele passa a sugestão hipnótica. E a pessoa dorme. Quando termina a reunião, ele acorda. O espírito adversário conseguiu anular a sua presença. Ficou só física, mas não espiritual, não é? Então a gente evita tudo isso evitando adormecer. A nossa atividade faz falta. Não faz não. Eu só sou um elemento de sustentação. Tanto faz como tanto fez, não é? Não. Reparem uma lâmpada. Quando às vezes ela começa a ficar falha. A corrente que sustenta a reunião é formada por todos nós. Tantas vezes o dirigente diz assim, peço concentração a todos. Por quê? Porque ele sentiu que está caindo. Então ele apela. Mas nós mesmos sozinhos, eu também não sou médium, sou elemento de sustentação numa reunião. Então o que a gente faz? A gente se motiva, de vez em quando a gente percebe que escapou. Aí a gente volta e de novo, com amor, com fervor, a gente vibra. A gente está ajudando o todo, né? Mantenha a concentração. Essa tal de concentração é que é a coisa, né? Como é que a gente concentra? O que é concentrar? É ir para o centro, não é? Vamos lá, para o foco. Qual é o foco da nossa reunião? O trabalho espiritual que está sendo feito. O que nós estamos fazendo aqui? Os espíritos amigos prepararam a reunião, nós também estamos aqui, fizemos a prece, está aí num trabalho espiritual. Eu posso não ver nada, eu posso não ouvir nada, não sentir especialmente, mas eu tenho compreensão, eu sei. Então, eu vou dar a minha colaboração. Eu não vou deixar meu pensamento desviar-se para outras coisas. Fantasiar, não. Nós estamos em serviço. Por isso é que se chama trabalhos práticos de espiritismo. É um trabalho. É um trabalho de mente, é um trabalho de sentimento. Então, nós vamos manter a concentração. Mas é muito difícil? Não. É só prestar atenção no que é que estamos fazendo. Concentrar no que está fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Se eu sou médium, eu já pus meu pensamento em Deus, estou disposto a acolher aquele que o Senhor envia. Então eu procuro ver se eu estou sentindo algo, quem se aproxima, se devo dar comunicação, estou concentrado no meu serviço. Agora, a pessoa, o elemento de sustentação, ele está ali, ele diz, meu Deus, esses espíritos estão aqui trabalhando, e há espíritos em necessidade, se eu posso ajudar, Senhor, que a tua misericórdia seja com ele, que os médiums estejam bem, está lá um médium recebendo comunicação. A gente não é médium, não sabe o que médium passa, mas o médium que sabe, né? Quando ele sente um clima dificílimo e ele tem que manter o equilíbrio, vamos ajudá-lo. Então a gente vibra que o médium esteja bem,
que este espírito consiga ser ajudado. E a gente vai variando o pensamento, mas sempre querendo beneficiar. Nós estamos concentrados. Concentração não é como os hindus fazem, ficar olhando só um ponto e estar concentrado. Nós não vamos fazer isso. Nós estamos concentrados nessa atividade, certo? Mantenha uma concentração. Não deixe o pensamento devagar sem proveito. E se acontecer, de repente no meio da reunião a gente percebe que a gente foi longe, puxa com uma cordinha, traz de volta, certo? Traz de volta o pensamento, né? Pense em Deus, Jesus, cooperação mental, enfim. Uma das formas de estar concentrado é prestar atenção nas comunicações. Só que nós fazemos atendimento múltiplo e às vezes as pessoas se queixam. Quando o atendimento é um só, geralmente o pessoal fala em voz alta, todo mundo pode prestar atenção. E o nosso atendimento múltiplo, não, a gente tem que prestar atenção no que está mais próximo, não é? Então, mas podemos prestar atenção. Se você estiver atento, você está ajudando. A sua onda mental, a sua emanação, você está reforçando. Um espírito bondoso. Ele já sabe o que fala, não preciso nem me preocupar. Não, mas se você presta atenção, é como vocês prestando atenção em mim. Vocês acham que eu teria disposição para ficar falando aqui tudo isso, se vocês não estivessem ligados, querendo observar? Eu sinto isso e eu posso falar. Assim o espírito amigo. Já imaginou se ele vem à reunião, está todo mundo quietinho, mas ele está falando para ninguém? Ele tem ânimo? Não tem. Ele veio para se comunicar conosco. Por quê? Pensar sozinho, ele pensa onde ele estiver. Então, é a atenção da gente que já é uma motivação, é uma ligação. Estamos ligados, não é? Então, o espírito bom, a gente vai aprender com aquela missão, ajudar até. Se for um espírito mau ou sofredor, mais do que nunca é preciso pensamento bom, fraterno. Porque às vezes os espíritos se queixam. Eu não posso fazer o que quero. Não pode? Por quê? Porque todos estão vibrando tão corretamente, tão fraternamente, que ele não encontra campo, ele se sente tolhido. Ele tenta, mas o campo nosso é maior, é mais forte, não é? Então é por isso que a gente não tem que ter medo das ameaças dos espíritos. Eu sei que vocês estão no 3º ano já, mas de experimentação mediúnica é o 2º ano. E está no começo desse 2º ano. No outro ano vocês tiveram pequenos exercícios. E de repente vocês vão assistir uma comunicação em que o espírito é bravo, é malévolo, tem muito magnetismo e fala coisas ameaçadoras. E você treme. Não, que tremer. Claro que a gente toma conhecimento, a gente não está iludido, a gente está sabendo que o espírito é difícil. Mas a gente sabe, ele é um. Tem a equipe espiritual e tem todos nós. É normal a gente confiar, se a gente entende. Se a gente não entende, a gente tem a impressão que é a gente e ele. A gente e ele, não é? Na nossa reunião, bem preparada e sustentada, ele não tem condições, mas ele fala, ele ameaça. É o que ele quer, é o que ele pretende, é o que ele sente, mas ele não consegue. Então, nós temos que ter essa compreensão e sem ficar ridicularizando a ele ou qualquer coisa, nada de sentimento assim. Mas a gente está firme. A gente está firme, a gente sabe que ele tem seus limites, que ele não vai poder fazer aquilo tudo, não é? Então a gente não tem medo das ameaças. Nós sabemos que a nossa união, em nome de Deus, para o bem, é muito mais poderosa. O bem é muito mais positivo, o mal é negativo. O positivo domina. E quando o espírito está contando os seus problemas, será que a gente vai fazer como quem está assistindo uma novela de televisão? Olha lá, os problemas que estão acontecendo e a gente curioso, o que será que vai acontecer? Não, respeito, é um trabalho, é um acolhimento fraterno,
E não vamos sair contando as coisas também que os espíritos disseram. A gente poderá fazer isso quando for para exemplificar para alguém, quando for para ajudar, para contar, para ela saber como os espíritos se sentem do lado de lá, quando é útil, quando é oportuno. Mas não só para comentários. A gente não vai fazer isso. A gente não gostaria que saíssem por aí contando os nossos problemas. Não vamos fazer isso também com os espíritos, não é? Então a gente ouve com caridade, ajuda com a prece e vamos aprender. Se eles estão sofrendo porque agiram errado, é um alerta para nós. Eu não vou fazer isso porque senão olha como é que eu vou ficar. É um alerta para nós, não é? Não se dirija diretamente aos comunicantes. Por que está isso escrito aí? Porque em alguns lugares está acontecendo a reunião e o pessoal quer conversar com o espírito. Ele está falando, esse aí é meu parente. Por quê? Parece que é, vai ver, não é não. Porque muitas situações são semelhantes, não é? Então as pessoas antigamente não tinham esse equilíbrio, elas interrompiam a reunião, falavam, coitado do dirigente, não é? Então agora a gente aprende, não, mesmo que você ache que é, mas quando muito se levanta a mão, pede para falar com o dirigente, acho que esse espírito está se comunicando, é um parente meu. Aí o dirigente vai, experimenta, conversa e vê que não é. Um caso semelhante, mas não é o parente. Se for, ele ainda vai fazer o intermediário para que nós possamos, às vezes, receber a confirmação da imortalidade, mas não estabelecendo o diálogo. Aí todo mundo vai querer conversar. Não é o andamento correto da reunião espírita. E, finalmente, ao término da reunião. Terminou a reunião, acenderam a luz. Nós vamos começar, comentários, tudo. Acabou a reunião. E aí a gente se libera. Não pode. Não pode por quê? Já encerrou a reunião, já fez prece de encerramento. Mas nós ainda estamos no ambiente. Para nós encerrou. Mas os espíritos amigos às vezes ainda estão trabalhando. O ambiente ainda é da casa espírita. O ambiente da casa espírita não é ambiente de festa, de diversão, de falatório. Não é. A gente sempre mantém uma certa compostura, não é? Se houver alguma coisa a ser esclarecida, então aí estão os comentários que a gente faz. A gente conversa com os dirigentes, cada médium se explica, o dialogador também. Agora, quando terminar a reunião, não vamos sair... Sabe, isso aqui vem da experiência. Aconteceu certa vez que tivemos uma reunião e um espírito meio difícil se comunicou. Fechamos a reunião, saímos, estávamos saindo ali um pouquinho no saguão, conversando, e algumas pessoas, você viu que espírito? Nossa, eu acho que não. E começaram a falar relacionado ao espírito, só que ele foi atraído. Ele foi atraído. Estão falando de mim, e estão falando desrespeitosamente, e ele envolveu o médium de novo, fora da reunião, já tinha terminado. Aí foi preciso, né? Aí a gente aprendeu. Não. Terminou a reunião, nos comentários esclarecedores, tudo bem. O médium disse como sentiu, a gente falou, alguém comentou, mas esse espírito é assim. Estamos estudando respeitosamente. Isso não vai atrair o espírito de novo. Mas se a gente começar a fazer comentários irreverentemente, nós estabelecemos ligação. Porque nem todos os espíritos foram recolhidos para as colônias espirituais. Eles fazem isso com aqueles espíritos enfermos, carentes, então eles recolhem. Mas os outros têm liberdade. Eles têm o livre-arbítrio. Então alguns espíritos dizem, não, eu não quero ficar, eu vou embora. Não é assim? E ele vai mesmo. Porque ele não está na condição dos recolhidos, certo? Então esse espírito ainda está por aí. Agora, você começou a falar irreverentemente dele, ele veio. Ele veio para se defender, certo? Então a gente não faz isso, comentários desairosos, antifraternos, de jeito nenhum. Alguma perguntinha?
comportamento nosso. Eu acho que vocês sabiam tudo isso, não é? Mas pelo menos a gente conversou e vocês ficam mais preparados para um dia vocês estarem orientando um grupo espírita. Aí vocês lembram, um dia dão um avisozinho, no outro dão orientação e vão conduzindo o grupo. Porque essa é a função nossa quando dirigimos, não é? É esclarecer, estimular aos companheiros para conseguirmos uma boa produção espiritual. Sim? Perguntinha? Não? O assunto é fácil, né? Sim. Essa sensação do acolhimento do espírito sofredor, muitas vezes você consegue sentir isso e ter a certeza de que ele foi acolhido. Em outras situações não, você não consegue perceber, e aí acho que é importante realmente essa vigilância. Você diz que o médium perceber ou o grupo perceber? O médium. O médium precisa estar sentindo bem o ambiente, que o ambiente está de apoio, está coeso, porque às vezes ele precisa ter a coragem de se deixar envolver por um espírito. E é ele que vai sentir, não é? Completamente. Se ele não confiar nos companheiros, os companheiros dele não sentir que o meio está receptivo e firme, ele não quer se deixar envolver. E também, se nós não tivermos amor suficiente, o espírito se aproxima, sequioso, desejoso, mas não tem campo. O que ele vai receber? Não tem campo. Graças a Deus, eu acho que isso é mais difícil de ocorrer, não é? Os nossos grupos são pessoas assim. Nós não somos santos nem perfeitos, mas somos pessoas de boa vontade e viemos aqui para fazer alguma coisa em favor de alguém, né? Inclusive de nós mesmos. Então, sempre há aquela disposição. É interessante que o espírito ele está presente, necessitado, mas a gente não o vê, a gente não o ouve. Mas se a gente usar um pouco o pensamento, a gente vai visualizar alguém que está ou clamando, ou está com aquele semblante da pessoa muito sofredora. E se a gente pensar, aí está alguém necessitado, aflito, angustiado, e nós podemos ajudar. Eu acho que se nós pensarmos assim, aí o médium se sente bem confiante, não é? Ele sabe, ele sente as ondas. Olha aí a função do elemento de sustentação. Tudo bem? Podemos encerrar? Então que vocês tenham um lindo trabalho hoje, muito produtivo espiritualmente.